Então, quinta-feira a gente viu o finalzinho da República Velha. Então, a gente viu até o movimento de 30 e tal, como Vargas chegou ao poder, e aí a gente concluiu com isso aí. Então, nós vimos como a política paraibana, que foi o assassinato de João Pessoa, acabou resultando na Revolução de 30. Na verdade, não resultando diretamente, mas ajudando naquele processo que foi a Revolução de 1930. Tá? Deixa eu só abrir aqui outro slide. Aqui. Então, cadê? Isso. Então, Vargas, ele chega ao poder através, só para a gente relembrar o finalzinho da última aula. Então, o movimento de 30 fez com que Vargas chegasse ao poder. Tudo preto. Deixa eu abrir aqui o PDF para não travar. Então, como eu disse, então a Revolução, a República Velha, ela vai finalizar com a chegada de Vargas ao poder, que é a também chamada Revolução de 30. Então, eles chegam, né, apoio da Aliança Liberal, enfim. Então, João Pessoa foi assassinado, como eu disse, quinta-feira, por questões locais, por conta da política aqui na Paraíba, e Vargas se aproveita desse assassinato para culpar os opositores, no caso Washington Luiz e tal, e Vargas consegue o apoio de parte do movimento tenentista, que vai até o Rio de Janeiro, depõe o Washington Luiz e dá início ali, Getúlio Vargas dá início ao novo governo. E aí ele toma posse como presidente provisório do Brasil junto com a junta militar. Essa charge representaria ali o Júlio Prestes. Ele está com um vestido de noiva ali, como presidente da República, e ele dizendo, né, foi-se embora e me deixou. Porque ele ganha as eleições, mas ele não chega a assumir. Porque, como eu tinha dito para vocês, as eleições nessa época, elas ocorriam no mês de março e a posse era em novembro. A Revolução de 30 ela acontece em outubro. Né? O assassinato de João Pessoa é em outubro mesmo. O assassinato de João Pessoa é 26 de julho, aí começa aquelas tensões em agosto, setembro e outubro, Vargas toma o poder. E aí Júlio Prestes não chega a assumir como presidente da República. Por isso aí essa charge. E aí quais foram algumas medidas implantadas por Vargas? Dissolver o Congresso Nacional. E de um ponto de vista de organização política, por que a dissolução do Congresso vai ser importante? O Congresso Nacional ele é responsável por quê?
os deputados e senadores, qual a função deles? Eles têm que fazer o quê? Vou abrir até o chat aqui. Então, ó, deputados e senadores, pessoal, eles são responsáveis, assim como os vereadores a nível municipal, responsáveis por fazer as leis. E aí, se Vargas fecha o Congresso Nacional, né, então o poder legislativo ele deixa de existir. Então, deixando de existir, quem é que vai ficar responsável pela legislação? O próprio dirigente, o próprio presidente, no caso, Vargas. Ele reduz a autonomia dos estados. Sim, ele revogou a Constituição de 1891, tá? Ele reduz a autonomia dos estados, que a Constituição de 1891 ela tinha dado, mas como ele revoga a Constituição, então deixa de existir. Centraliza as decisões sobre política, né, agrícola e tal, enfim. Então essa parte, principalmente econômica, vai ficar diretamente ligada a Vargas. Inclusive ele cria o Departamento do Café, ou o Ministério do Café, um negócio assim. Depois a gente vai falar sobre isso. Os estados ficavam proibidos de gastar mais de 10% das despesas, ou seja, mais 10% do seu orçamento com o serviço da Polícia Militar, e armá-la com artilharia superior do Exército. Por que vocês acham que Vargas estava fazendo isso? Ele estava tentando se proteger de quê? Então, ó, se ele limita o poder da Polícia Militar, ele está limitando o acesso a armas e tal. Ele está reduzindo a probabilidade de que houvesse uma rebelião e de que as polícias militares tivessem armamentos tão fortes quanto do Exército. Então, quem barra isso, no caso, é Vargas. Até então, no caso, até Vargas, a polícia militar poderia ter o mesmo armamento que o Exército ou até superior. Então, tipo, seria o equivalente hoje à polícia militar ter tanque de guerra, podia. Tá? Mas Vargas limitou com medo de uma possível revolução. Tanto que hoje, mesmo para a polícia militar comprar alguns tipos de armamento, eles precisam pedir autorização do Exército. Então, o Exército que autoriza ou não a compra de certo tipo de armamento, mesmo que seja para a polícia. Tá? Titio GG, ele tentava combater esse federalismo exagerado e tentar diminuir o poder das oligarquias, então o poder daquelas elites locais, dos coronéis. Ele não teve o apoio de Luiz Carlos Prestes, porque Prestes dizia, ó, a ideia principal do movimento tenentista é combater as oligarquias, é combater os coronéis e tal. E como é que a gente vai apoiar um coronel, um oligarca como Getúlio Vargas? Então, ele era contrário por isso. Tá? Então, porque dizia que Vargas, por conta disso, ele não conseguiria fazer nenhum tipo de mudança. Tá? Então,
com isso, né, a gente encerra aqui e vamos começar de fato com Titio GG, certo? Então, ele é o político que fica mais tempo no período republicano brasileiro, que fica mais tempo no poder. Ele vai ficar aí de 30 a 45, depois ele fica de 51 até 54. Então, ele fica no poder todo esse tempo no Brasil. E aí, para a gente iniciar a falar dele, né, lembrar da Revolução de 30, então todo o apoio ali e tal que ele consegue, ele vai chegar ao poder. Então, quando nós falamos do governo Vargas, nós falamos de 3 períodos. O primeiro, que é o governo provisório, que vai de 30 a 34, o período constitucional de 34 a 37 e o Estado Novo, que vai de 37 a 45, tá? Então, peraí, 2 segundos aqui, pessoal. Bom, então, como eu disse, ele dissolveu todo o poder no Brasil, inclusive o ministério, e aí, para poder ter apoio, ele montou um ministério em que ele colocou pessoas que tinham apoiado ele a chegar ao poder ali em 1930, tanto civis quanto militares. A parte do movimento tenentista que o apoiou. Um dos maiores líderes ali que apoiaram Vargas ali em 1930 foi um tenentista chamado de Juarez Távora, né? Então, era meio que tipo, ó, tá vendo? Luiz Carlos Prestes não quis apoiar com medo, mas está aqui, ó, tô dando o espaço que vocês merecem na política. Porque com isso ele deixava os militares ao lado dele. Porque isso é uma coisa que eu sempre falo. Nenhum governo ele se mantém no poder sem o apoio dos militares. Então Vargas procura logo trazer os militares para o seu lado. Como eu já disse, dissolveu o Congresso Nacional, os legislativos estaduais e municipais, porque assim ele poderia legislar como bem entendesse. Destituiu os governadores, ou seja, com a exceção de próprio Rio Grande do Sul, que era ele que governava, Paraíba, que tinha sido o reduto de Epitácio Pessoa e, consequentemente, era governada antes por João Pessoa, e Minas, né, que foram os estados que estiveram ao lado de Vargas ali. Todos os outros estados passaram por intervenção, ou seja, ele retirou os governadores que tinham sido eleitos e nomeou interventores para os seus lugares. Obviamente, os interventores vão ser pessoas de lá da região, mas que apoiavam Vargas de alguma maneira, ou seja, sempre pessoas de confiança. Ele centraliza muito. Então, enquanto durante a República Velha nós temos um governo extremamente descentralizado, com uma boa autonomia para os estados, aqui durante a era Vargas, o que acontece é o movimento oposto. Nós temos cada vez mais uma concentração de poder nas mãos de Getúlio Vargas. Então, ó, questão tributária aí, ó, moeda, câmbio, tarifas públicas, créditos, enfim, tudo estava ali na mão de Vargas. Ele passou a controlar vários setores da economia, criou o Conselho Nacional do Café, como eu tinha dito a vocês, criou o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio, que existe até hoje. Uma coisa que vale, pessoal, a gente prestar atenção aí, é em relação
ao Conselho Nacional do Café, ao café em si. Por quê? Porque a gente fala muito, e vocês veem desde lá do fundamental, que tipo, como é? Café, falou de Segundo Império, lembra de café. É muito importante, claro. O Brasil, naquela época, era o maior exportador de café do mundo, tinha sua economia dependente 80% ali do café, mas ele não deixa de ser importante na República, não, tá? Só que, óbvio, aí, durante o período republicano, começa um processo de substituição de produtos. Mas até 1939 a gente ainda vê muito Vargas defendendo o café. Então, a economia brasileira ainda dependia extremamente do café, certo? Bom, outra medida aí que começa no governo dele e que vai se estender até o Estado Novo foi a regulamentação das relações trabalhistas. Ou seja, ele começou a dar aos trabalhadores uma série de direitos trabalhistas, de leis sociais, né, para a população ali naquele período. Né? Então, assim, é um período de mudança, a gente está falando dos anos 30. Né? O mundo já vinha passando por uma série de mudanças desde os anos 20, se a gente for falar de questões trabalhistas, desde a segunda metade do século XIX, Europa, enfim, vem encampando vários movimentos populares, movimentos trabalhistas. E aí aqui no Brasil ele vai surgir na década de 1930, até porque é a partir daí que a gente começa a ter uma grande massa de trabalhadores assalariados, nós vamos ter o surgimento de fato do operariado no Brasil. Então, então ele vai criar essas políticas com esse intuito. Outra coisa é que ele dá com uma mão, mas ele tira com a outra. Em que sentido? Ele diz, ó, tá aqui direitos trabalhistas, mas quem vai controlar os sindicatos sou eu. Então, todo sindicato, para ele ser considerado um sindicato legal, ele tinha que ter, tem que estar submetido ao Ministério do Trabalho, senão ele não seria um sindicato válido. Assim, dessa maneira, por mais que ele estivesse dando alguns benefícios trabalhistas, mas ele tinha o controle dos sindicatos e aí ele evitava qualquer tipo de manifestação mais intensa, certo? É... Sim. E como eu disse, ele vai dando essas leis, ele vai dando os benefícios, os direitos trabalhistas pouco a pouco. Tanto que a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, ela só passa a vigorar em 1943. Por quê? Porque ele ia dando os direitos pouco a pouco. Né? Até para com isso, ele conseguiu apoio popular, porque um ano ele, 13º, não, 13º não. Um ano ele, salário mínimo, no outro ano, aposentadoria, no outro ano não sei o quê. Então ele estipulava, ele conseguia estabelecer anualmente um direito e a galera já ficava, tipo, no dia do trabalho esperando o que Vargas iria dar de benefício trabalhista para eles. Reforma política eleitoral, criação do voto feminino. Então, um detalhe, tá, pessoal? O Código Eleitoral de 1932, ele mudou, ele estipulou o voto secreto para pessoas maiores de 21 anos que não fosse sem distinção de sexo, tá? Mas ainda excluía os analfabetos. Então, em 1932, o analfabeto ainda não podia votar. E as mulheres já passam a ter o direito ao voto
passam a ter o mesmo direito do voto que os homens, sem distinção, ou seja, a partir de 1932. E a criação da justiça eleitoral, porque como a gente falou na última aula, o objetivo da justiça eleitoral era de manter as relações eleitorais de uma maneira mais transparente, né? Porque como a gente viu aí durante a República Velha, a, a, as eleições eram extremamente fraudulentas e tal, enfim. Então, havia uma série de problemas envolvendo ali as eleições, o correio eleitoral, o voto de cabresto. Então, a ideia era de que a justiça eleitoral ela pudesse manter essa lisura no processo, ou seja, essa transparência, né, no processo eleitoral. Reorganização do setor agrário agroexportador e medidas para valorização do café, que, como eu disse para vocês, ainda era o principal produto de exportação do Brasil. Então, por isso que eu digo, tomem cuidado, porque muitas vezes quando se fala, parece que tipo acabou o império, ninguém fala mais de café, mas o café continua sendo o principal produto de exportação do Brasil. Só que Vargas começa um processo de diversificação da economia. O primeiro ponto que ele vai tentar trabalhar é justamente na diversificação dos próprios produtos agrícolas. Então, outros produtos que possam ser exportados, que tenham uma grande aceitação exterior, esse foi um. E outro, né, que é o próximo ponto, comece investimentos estatais em setor de base, de infraestrutura. Então, a ideia era de criar ali, né, nos setores industriais do Brasil, uma base. Né? Então, tanto que ele vai estimular essa indústria de base no Brasil. Qual é o conceito da indústria de base? Quando a gente fala em indústria de base, eu estou falando de indústria o quê? Então, ó, quando a gente fala de indústria de base, pessoal, eu estou falando de indústria, certo? Que vai ter como seu, entre aspas, consumidor outras indústrias. Né? Então, por exemplo, a Petrobras. A Petrobras é uma indústria de base, porque você não chega ali e faz, por favor, um barril de petróleo. Não, você não compra um barril de petróleo, você compra derivados de petróleo. Então, você vai comprar gasolina, você vai comprar diesel, você vai comprar uma série de outras coisas que são derivadas de petróleo, mas você não vai comprar o petróleo de fato. Né? Então, ele tenta incentivar essa. Na verdade, aqui extrai, aqui explora a matéria bruta. Então, seria a indústria extrativista. Pronto. Mas foi muito boa a sua pergunta, Arthur. Pronto. Que é a mesma ideia, tipo, uma madeireira. A madeireira, ela vai lá, simplesmente derruba a árvore e vende a madeira. Você não vai chegar na madeireira, mas a não ser que você queira fazer uma coisa ruim. Você não vai querer um tronco de árvore, você vai querer uma cadeira, você vai querer uma mesa, enfim, você vai pegar algo que uma outra empresa compra aquele tronco e vai transformar aquele tronco em alguma coisa. Né? Então, tipo, você vai comprar aquilo ali. Então, aquela indústria de extração, ela é uma indústria de base, né? Então ela é uma indústria extrativista. Bom, então tentou criar uma política pública, né, para proteção tarifária, enfim. Tentou Vargas pela primeira vez, de fato, pela primeira vez ele consegue
no Brasil, promover um processo de incentivo à industrialização. Porque a gente sabe, nós vimos, né, que durante a República Velha, o Rui Barbosa ele tentou implementar o incentivo à industrialização com a política do encilhamento, só que acabou dando errado, né? Na verdade, gerou inflação, gerou uma série de problemas econômicos. Então, é por isso que de fato a gente considera Vargas como o primeiro momento que de fato o Brasil se preocupou numa política pública de desenvolvimento da indústria. E aí, há alguns pontos da legislação trabalhista que foi trazido por Vargas. Primeira, redução da jornada de trabalho, lei das 8 horas. Então, se estipulou agora um limite de horas diários, certo? Então, até hoje, assim, a gente pode trabalhar no máximo 8 horas por dia, com a diferença é que antes, no caso, iria até o sábado, por isso que contava ali 48 horas. Hoje, o máximo que se pode trabalhar por semana é 44 horas. Passou disso, é hora extra. Legalmente falando, porque a gente sabe que muitas vezes as coisas não funcionam como deveriam funcionar. Então, outra, descanso semanal obrigatório, que inicialmente, quando ele foi pensado, era ao domingo. Esse descanso semanal obrigatório era aos domingos. Quando houve a Constituição de 1988, isso foi uma briga muito grande, porque se estabeleceu que iria se continuasse o domingo e tal. Aí hoje a legislação trabalhista diz assim: o descanso tem descanso semanal obrigatório prioritariamente ao domingo. Então, quem trabalha em shopping, se você trabalhar no domingo, aí você vai ter uma folga outro dia na semana, né? Então, assim, mas você, obrigatoriamente, você tem que descansar um dia na semana. Se você trabalhar, aí é hora extra. E aí, hora extra é o horário de trabalho dobrado. Então, se você recebe R$ 5 por hora de trabalho, você vai receber 10, né? E assim sucessivamente. Férias remuneradas, que isso é um dos benefícios que o brasileiro tem, que são, eu considero muito importante, porque dá uma tranquilidade ao brasileiro e dá uma certa qualidade de vida. Porque eu li uma matéria um pouco mais de um ano atrás que falava sobre o trabalhador americano. O trabalhador americano ele não tem férias remuneradas. Então, tipo, se ele parou de trabalhar, ele parou de receber. Ponto, acabou, né? E aí tinha gente lá que estava 15 anos, 12 anos sem tirar nenhuma semana de férias. Por quê? Porque tinha medo de tirar férias e quando voltasse tivesse perdido o emprego. Então, isso foi um dos benefícios que foi trazido aí com, com as leis trabalhistas. A aposentadoria, né, que também não existia, então você trabalhava literalmente até não aguentar mais, e quando você não aguentasse mais, valeu, falou, né? Não existia uma política pública previdenciária. Tanto que, como nós falamos durante a República Velha, que quem fazia isso? As sociedades de auxílio mútuo, né? Que eram uma espécie de sindicato que era formado pelos, pelos próprios trabalhadores para que eles pudessem se ajudar entre, entre si, né? Então, para que eles pudessem ali e tal se ajudar naquela situação. Agora o governo está dizendo, não, agora quem cuida disso aqui sou eu. Indenização por acidente de trabalho, que também não existia, então foi acidentado, acabou ali, quando você voltar a trabalhar, você volta a receber.
Regulamentação do trabalho infantil e proibição do trabalho de menores de 14 anos. Até hoje é assim. Você pode, legalmente falando, começar a trabalhar a partir dos 14 anos como menor aprendiz. Antes disso, é totalmente proibido. E tem uma série de restrições para o menor aprendiz. Então, acho que ele só pode trabalhar, parece que 3 horas por dia, não pode trabalhar com dinheiro, não pode trabalhar com objetos perforocortantes. Tem uma série de restrições para o menor aprendiz. Estabilidade à gestante e licença maternidade, que também é um dos benefícios que a gente tem aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Se a mulher fez parto normal, são 2 dias de licença maternidade. Se fez cesárea, são 5. Depois ela tem que voltar para o trabalho. No Brasil, hoje está em acho que 3 meses, se eu não me engano. 3 ou 4 meses de licença maternidade. E o que acontece, não sei se vocês já viram isso acontecer, mas muitas vezes quando as mulheres engravidam, tá, e quando elas vão voltar para o trabalho, elas são demitidas. Elas têm um período lá de estabilidade, mas terminou, elas são botadas para fora. Tanto que muitas empresas preferem, infelizmente, contratar homens por conta disso. E outra, garantia de equiparação dos salários entre homens e mulheres. Criação da Justiça do Trabalho, para garantir o cumprimento das leis trabalhistas, então, para garantir tudo isso que estava sendo estipulado. E os sindicatos passaram para o controle do Estado, como eu falei para vocês. Então, ó, hoje a gente vai encerrar aqui, quinta-feira a gente continua da Constitucionalista Paulista e o período constitucional, e aí nós encerramos o período constitucional brasileiro, restando apenas a Era Vargas, ou o Estado Novo. A Era Vargas a gente já está, bisonho. Enfim, então é isso, pessoal. Aguardo vocês quinta-feira. E, como eu estou dizendo, se não puderem assistir na quinta, porque às vezes trabalha, ajuda o pai, mãe, enfim, dê uma olhada nos dias seguintes, antes da aula de segunda, porque vai ser a continuidade desse assunto, que é para que vocês não fiquem boiando, tá bom? Então, um abraço a todos, bom início de semana e até quinta-feira. Tchau, tchau.